Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, aqui é André Jonatas, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de insights em comunicação, no episódio número 33. Achava que a gente tinha morrido, né? Achou errado, galera. Ninguém vai ofender ninguém. Estamos aqui mais vivos do que nunca, sem alma penada, sem choro nem vela. É a nossa ressurreição e será em grande estilo com o SerifaCast móvel. Viemos até a casa do convidado. Se você acompanhou os stories, você viu quem é um convidado, a casa, os detalhes, o nome da rede Wi-Fi dele, que é super interessante. De tão especial que o convidado é, a gente veio aqui. Então pode rolar uns barulhos domésticos aí, de vizinhança, de rua, mas vai ficar tudo bem. Eu prometo que não vai incomodar tanto. Só vai deixar o podcast mais real, né? mais caliente. Hoje nós vamos falar sobre o que nos dizem os epitáfios. Os epitáfios que são aquelas frases nas lápides das pessoas, nos seus túmulos, né? Sim, vamos falar sobre o que nos comunicam os epitáfios, com suas peculiaridades, epitáfios interessantes. Mais uma vez o Sérgio vai aqui dar dicas de epitáfios para políticos, né? Para famosos. Não sei, como estou só dizendo. Comenta aí, deixa o seu comentário aí dizendo qual epitáfio você daria aí para alguém que você gosta, que você não gosta, algum político famoso, sei lá. Fica aí à vontade. Está aqui conosco, para não deixar esse episódio morrer, o jornalista, mestre em comunicação e caçador de boas histórias no cemitério São João Batista. Bem-vindo ao SerifaCast, Sérgio de Souza. Obrigado pelo convite. Olá, caros ouvintes. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que o André me convida para o SerifaCast e é a primeira vez para tratar desse tema, que vai ser bem interessante. É verdade. O Sérgio participou do Communications Mirror, né? A gente fez aí uma brincadeira com o primeiro episódio de Black Mirror, né? Enfim, escute lá, procurei Communications Mirror aí no SerifaCast, você vai gostar. Então, o Sérgio fez o trabalho dele sobre os epitáfios do cemitério São João Batista aqui de Fortaleza, não é isso, Sérgio? Exato. Na verdade, foi uma monografia de fim de curso, quando eu terminei o curso de jornalismo, de comunicação social, habilitação em jornalismo, na UFC. E esse foi o trabalho que eu escolhi, assim. Beleza, não, tudo bem, ninguém tá te julgando. Aliás, você vai explicar bem direitinho essa história. Vamos lá. Mandar um abraço sonoro aqui para os nossos ouvintes: Alexandre Ingrão, Silvane Cruz, Tatiana Barbosa, Carlos Moreno e Tamires Weiler, ou Weiler, não sei, é com A-W-A-I-L-E-R. Weiler, tudo bem, Tamires. Olha só que legal, mesmo nesse período que a gente ficou aí sem produzir, né, por diversos motivos, mas eu dei uma circulada nas universidades, falando sobre podcast, falando sobre marketing de conteúdo. Daí algumas pessoas começaram a me mandar mensagens para tirar dúvidas sobre podcast, né, querendo colocar no seu próprio podcast. Eu sou um grande incentivador disso, então eu criei um grupo de WhatsApp para essas pessoas, né, para facilitar esse trânsito de informações. O nome do grupo é Dúvidas Podcast, né, o nome é... Enfim, a gente bota o nome que quiser, mas o grupo é muito legal porque tem uma regra, só pode falar de podcast. Pode falar, não tem meme, não tem gemidão do WhatsApp, não tem nada, só fala de podcast. Que se for falar de outra coisa, você é expulso. Então tem uma regra básica, então é bem legal, não enche o seu saco direto. Se você quiser entrar nesse grupo, tiver interesse sobre podcast, manda aí o seu telefone pra gente aqui, o número que você quer incluir no WhatsApp, pra serifacast@gmail.com. É gratuito, as dicas são gratuitas, então lá tem advogado, tem jornalista, tem até youtuber, tem pessoas de diversas profissões que gostam de podcast, querem saber novidades sobre podcast, dados sobre podcast, etc. Então as orientações também são gratuitas. É isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. Bom, com o passar do tempo, as relações com a morte mudaram, né? A morte ela foi, por muito tempo, encarada como bastante natural e de uma forma coletiva. Na Idade Média, por exemplo, a morte era vista como um fenômeno coletivo de adormecimento, né? E havia essa espera pela chegada de Deus. E nesse momento, todos se levantariam dos seus túmulos e habitariam novamente a Terra, né? Mas isso mudou e a morte se transformou num fenômeno mais individual e depois passou até a causar medo e repulsa, né? Os sepultamentos mais religiosos, que previam um retorno ao cemitério, como acontecia na antiguidade, nesse contexto, na Idade Média principalmente, possibilitou o retorno da tradição com mais força das frases sepulcrais, né? Ou epitáfios. Sérgio, para começar,
eu queria que você dissesse o que motivou, né, você como estudante de jornalismo a fazer um trabalho de conclusão de curso sobre epitáfios. A história tem a ver com meus gostos literários, né? Eu sempre gostei muito de literatura da segunda época do romantismo, que era aquela coisa bem mais gótica e se falava muito de cemitério. E eu também gostava muito de Edgar Allan Poe, que sempre fala de morte, de cemitério. Então eu tinha esse interesse, essa vontade. E um dia, numa cadeira da universidade mesmo, a gente tinha que fazer um filme, um curta-metragem de ficção, que tinha que ser no centro, e eu resolvi ambientar a história no cemitério São João Batista. Quando a gente estava fazendo as visitas de locação, eu reparei, eu nunca tinha parado para ver os epitáfios. E quando eu comecei a ler, eu fiquei encantado, muito encantado. Eu comecei a anotar vários epitáfios, porque eu achei muito bonito e imaginei, eu gostava muito de escrever contos, poesias, coisas assim. Então eu anotei vários, porque eu achei que isso daria umas ideias para fazer alguns textos mais literários. Só que eu não imaginava que isso acabaria sendo a minha monografia, né? E aí então, quando eu estava decidindo o tema e o professor, as pessoas sabiam que eu tinha esse interesse pelo cemitério, esse interesse estranho, e o professor falou, mas como você poderia associar isso à comunicação? E eu, tem os epitáfios. E os epitáfios, eles são textos que são feitos para serem lidos por outras pessoas. Então, eles estão comunicando alguma coisa, e eu queria saber o que é que eles estavam comunicando. Então, a ideia foi de entender qual era essa comunicação feita através dos epitáfios, que estavam ali no cemitério São João Batista. Afinal, aquele texto não é feito para o morto, né? Não é feito para as pessoas, porque o morto não vai estar lendo. Já morreu. Ele já morreu. Eu acho que ele não vai estar lendo. Mas assim... Tem o entendimento que a gente tem, né? A ideia dos epitáfios é para os vivos, é para que aquele texto está ali, para que as pessoas que estão ainda na Terra, vivas, elas leiam e saibam quem foi aquela pessoa. Aí você convenceu. Mas quem foi o professor que você convenceu? Na verdade, ele que me convenceu a seguir mesmo. Porque assim, eu ainda realmente não tinha certeza se isso renderia uma monografia, mas ele... Não, você vai pegar esse tema mesmo, esse tema é super interessante, que foi o Gilmar de Carvalho. Grande Gilmar de Carvalho, que também foi o meu orientador da minha monografia. Então ele gostou muito do tema e aliás, o Gilmar tá na internet, não sei se você viu, abriu um perfil de Instagram, mostrando os trabalhos dele. Muito massa isso, é muito legal isso, a gente acompanha, mestre Gilmar de Carvalho. Você que é de fora do Ceará e que talvez não conheça, pesquise, que eu acho que ele é até mundial, né? Uma figura incrível que a gente tem orgulho de certo, mas beleza, você conseguiu convencer o Gilmar, aliás, ele conseguiu te convencer. E o que ler? Quais são as literaturas que você busca para se embasar sobre epitáfios? Então, isso foi um desafio, sabia? Porque não tem... na verdade, esse foi o primeiro trabalho feito sobre epitáfios no Brasil. Não havia, até deve ter, não sei se de lá para cá, eu defendi isso em 2006. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, vai estar disponível aí para download, né, o trabalho dele, que ele não publicou ainda. Tinha que ter publicado, mas não publicou, eu também não publiquei, tudo bem. Mas vai estar aí disponível para você ler o trabalho inteiro, é muito massa, eu li assim, de forma muito rápida, inteiro, para a gente poder conversar aqui. É muito legal, vale a pena. Então, André, tinha um trabalho feito, inclusive um livro que fala sobre o cemitério de São João Batista, mas observando mais questões históricas e trabalhava mais a obra de arte, né, através a obra de arte dos túmulos, né? Mas não pesquisava, não analisava, não lançava um olhar sobre os epitáfios. E aí eu tive que pesquisar foram meses estudando sobre a morte. Sim. E sobre como as pessoas, como principalmente o Ocidente, lida com a morte, né? Até porque são relações diferentes. Por exemplo, quando a gente vai olhar para as sociedades orientais, a relação era diferente. Inclusive, até na África, em alguns tempos, existe uma relação bem diferente. Inclusive, tem um fato curioso que eu fiz uma vez, participando de uma coletiva no Rio de Janeiro, eu conheci um nigeriano e fiquei muito amigo dele. E aí a gente
trocou redes sociais e a gente sempre acompanha um ao outro. E um dia eu vi ele com turma, com aquelas roupas típicas, coloridas, e parecia uma festa. E eu, nossa, que legal. E eu comentei, que festa legal, isso aí deve estar sendo muito divertido. O que é isso? Ele, era o velório do pai dele. Meu Deus do céu. Então, assim, eu fiquei, nossa, desculpa. Então, não, tudo bem, é porque aqui a gente lida como uma festa. Então, a gente faz uma festa para o enterro da pessoa querida. E aí é uma coisa que pra gente é muito estranho, né? Mas, enfim, as pessoas, até o próprio Ocidente, ele mudou muito a forma como lidar com os mortos, né? Vamos já falar sobre isso. Eu queria primeiro fazer um marco aqui. O cemitério São João Batista, aqui de Fortaleza, ele foi inaugurado em 1966, né? Surgiu uma época em que havia aqueles discursos de saúde pública, né, promovido pelos médicos, para que a questão sanitária fosse melhorada por meio dos cemitérios, né, já que os mortos são matérias orgânicas em decomposição e tudo mais. Também se buscava, né, tinha a questão romântica, né, para ter uma morte mais gloriosa, uma morte mais arrebatadora, né, uma cerimônia fúnebre pomposa. Então, também por isso, né, que surgiu o cemitério São João Batista. Aí, pode fazer o seu comentário, mas me responde, como é que foi o teu trabalho de campo, né? Você teve que ir muitas vezes lá, como foi as visitas? Voltando aqui um pouco antes da tua pergunta, sobre o que motivou ali a criação do cemitério São João Batista, é que assim, André, aqui no Brasil, em vários lugares, em Fortaleza, no Brasil, na Europa, enfim, no mundo ocidental, por muito tempo as pessoas eram enterradas nas igrejas. Dentro das igrejas. Assim, na verdade, nem sempre dentro, né? Porque quanto mais rico a pessoa, mais poderosa ela era, mais importante e influente, mais próxima ela estava do altar. As pessoas menos poderosas, menos ricas, as pessoas pobres, elas acabavam ficando ao redor da igreja, já fora às vezes, mas inclusive aquela igreja que fica na Praça dos Leões, ela, se você for visitar, você vai ver nas paredes, inclusive no chão e nas paredes, vários túmulos. Então, o que acontece? Houve essa questão sanitária de as pessoas começaram a perceber, os médicos, as pesquisas mostraram que aquela matéria em decomposição ela podia causar doenças. Então, teve uma preocupação de afastar um pouco. Você ia pra missa. Porque a igreja você ia pra missa, centro da sociedade. E aí tinha uma matéria em decomposição do seu lado. Isso podia gerar doenças. Então, começaram a se construir cemitérios mais distantes do centro. E ali o cemitério São João Batista, assim, ainda já era um pouquinho distante. Hoje, não tanta Fortaleza cresceu muito, mas já era um pouquinho mais distante. Aí por isso que foi construído aquele cemitério. Certo. E aí me fala como foi você me perguntou o trabalho de como campo, é que foi o trabalho de campo, né? Bom, eu fui várias vezes, quase todo dia pro cemitério. Já levava já uma comida e uma bebida. Isso foi bem trabalhoso, porque, nossa, tu não tem noção a quantidade de túmulos que existem lá. São centenas, milhares de epitáfios. Então eu tive que fazer Dá pra ter uma ideia? Não. E eu tive que fazer não tem esse levantamento, não? De quantos é possível, mas eu não sei. Não chegou. Eu tive que fazer um recorte, não dava para avaliar todos os epitáfios. Então eu avaliei os primeiros, porque os mais antigos eles são os primeiros, que estão ainda antes da capela que existe lá. Então eu anotava, começava a anotar e nossa, eu ficava queimando no sol quente e tal, e aí eu vi que e demorava. Aí eu decidi então levar um gravador, e aí eu ia com o gravador e lia no gravador os epitáfios. Ainda tem isso daí? Essas gravações Sim. eram em fitas cassete, né? Ainda tem? É possível, acho que eu tenho. Se tiver, a gente bota no ar, se tiver. E aí, enfim, aí eu lia, e quando chegava em casa eu transcrevia tudo que estava lá. E teve até algumas curiosidades, assim, nesse período de visitas e ter conhecido pessoas. É o que a gente está esperando aqui, são essas curiosidades aí. Não, tem várias histórias interessantes. A mais interessante foi quando eu conheci o seu Souza, né? Joaquim de Souza Mitteri, que era uma figura muito curiosa, porque eu ia para lá e tinha... Mas ele era o quê? Ele era um transeunte? Ele ia fazer Cooper? Exato. Ele ia fazer Cooper? Ele ia fazer Cooper no cemitério. Ele ia todos os dias, pela manhã, fazer Cooper no cemitério. Quando
eu já conheci, passei a conhecer as pessoas que trabalhavam lá e as pessoas me perguntavam se eu já conhecia o seu Souza. E eu, não, quem é esse seu Souza? E eles, não, você tem que chegar aqui 9 horas da manhã que você vai encontrar ele. E aí fui. Ah, então foi indicação das pessoas. Foi. Certo. E aí eu encontrei ele todos os dias ia para o cemitério fazer Cooper. E, é um lugar tranquilo, né? É um em lugar tese. bonito, na verdade. Tem uma alameda, coisa mais linda. Então, realmente é um lugar bom, porque é tranquilo, bonito, exato, né? com cheiro de flores. Não? Não sei se tem cheiro de flores. Sei. Pra ter, né, não? Mas, enfim. Tá. E o curioso é que ele tinha uma relação muito próxima com a morte. Tanto que ele já tinha um túmulo dele pronto. Que beleza. E ele me levou para conhecer o túmulo dele, né? E ele brincava, porque assim, você chega no cemitério de São João Batista, você vê você dá logo de cara com lápides incríveis, assim, são obras de arte, aqueles túmulos. Tipo aqueles que tem na Argentina, todo mundo vai pra Argentina e vai visitar o cemitério. Os cemitérios, eles também são pontos turísticos, né? Na Argentina, sim, que é super famoso. Père Lachaise, na França, que tem, as pessoas vão também porque tem muitas pessoas. Como é o nome do cemitério lá da Argentina? O da Argentina. Bom, as pessoas vão lá ver o túmulo da Evita, né? Exato. Mas realmente tem o uns... cemitério da Recoleta. Cemitério da Recoleta, depois você comprar um alfajor ali na esquina, que já tem, exato, né? Bom, tem muitos lugares. E o curioso é que eu sempre, quando eu viajava, eu queria conhecer o cemitério do lugar. Enfim, aí o seu Souza, ele já tinha um túmulo dele pronto e ele falava, você vê aqui esses túmulos enormes, maravilhosos, bonitos e tal, mas você vai olhar onde é que a pessoa está enterrada mesmo, aí embaixo é um buraco. Cheio de areia, é horrível. O meu, mas é ali onde a pessoa vai ficar. O meu, ele é super simples de fora, mas você vê ele por dentro, aí ele foi lá e me abriu. Entrou no túmulo dele. Ele dele. era todo revestido de cerâmica. Ele diz, olha, eu vou morar aí dentro, então eu quero que seja bem bonito. Esse é o único cemitério, é o único túmulo daqui do cemitério que é revestido de cerâmica por dentro, porque é onde eu vou morar. Muito bem. E ele já tinha, inclusive, o próprio... a lápide dele, o epitáfio. A lápide. O epitáfio. Que ele fez, ele tinha... Já tinha foto dele na lápide e tinha já um epitáfio. Ele já tinha feito o próprio epitáfio. Certo. Que era muito curioso. Ele escreveu, tem até aqui. Ele... Tem lá a foto dele e tem o texto. Filho do mundo, não deixou nem levou. Saudades. O engraçado é que ele mesmo escreveu. Saudades para ele mesmo, né? para si próprio, né? Legal, interessante aí esse cara. E tem várias outras coisas bem interessantes, né? Assim, ficou lembrando aí, você fala. Em relação a ele. Enfim. Se você for lembrando, você fala aí. O seu Souza pode entrar a qualquer momento na nossa programação. A origem dos epitáfios tem uma relação com o Egito, né? Como é que foi? O que é que... Na verdade, não sei dizer, e aí não tem textos que comprovem onde que surgiu, mas assim, os mais antigos registrados, que foram encontrados, os epitáfios mais antigos, são do Egito. Estavam lá nos sarcófagos. E nesses epitáfios, eles sempre tinham... normalmente começava com uma prece, que vinha alguma divindade egípcia, Osíris, Anubis, normalmente. E aí depois dessa prece vinha o nome da pessoa e dava ascendência, né? Assim, filho de fulano de tal, neto de não sei quem. E logo depois entravam os títulos, né? O que a pessoa foi na sociedade. E isso é curioso porque isso até hoje você tem disso, assim, além do cemitério de São João Batista a gente via que vários epitáfios tinham essa preocupação de mostrar os títulos, mostrar quem foi aquela pessoa. E às vezes filho de fulano, né? Exato, mostrava a ascendência, mostram a ascendência, muitos deles mostram a ascendência e quando, enfim, né, são filhos de também pessoas ilustres. Era mais demonstração do status que aquela pessoa teve, na verdade, né? Biográfico, talvez. É uma coisa que eu fui aprendendo nos estudos, né, desse tema. É que a morte tinha as pessoas têm a preocupação durante a vida em mostrar o seu poder,
econômico, né, ou político. As pessoas gostam de demonstrar isso. Quando você compra um carro super incrível do ano e importado, você quer mostrar para as pessoas o poder que você tem. Porque o carro, seja qual for, ele vai te levar para onde for. Mas você tem aquele carro que chama a atenção e você está mostrando para as pessoas o seu poder. Então as pessoas também, essa preocupação também se retratava no período da morte, no momento da morte. Então elas colocavam um epitáfio incrível, gigante, para mostrar que aquela pessoa tinha muito dinheiro, que essa pessoa foi muito importante. Então, assim, todo o processo também das chamadas exéquias, que são os rituais de preparação da pessoa para o outro plano, né, de levada para o outro plano, como o velório, o cortejo fúnebre e tudo isso. São chamados de exéquias, esses rituais. Exéquias, todos os rituais. Certo. Então, tinha essa preocupação das classes mais abastadas de mostrar para as pessoas ali. Então, muitas vezes pagavam pessoas para seguir aquela procissão, pagavam mulheres para chorar, as chamadas carpideiras, que elas iam chorando. Existe carpideiras? Eu não tenho. Eu já ouvi, inclusive, o Gilmar de Carvalho, né? Ele falou que soube da existência de carpideiras ainda no interior, não lembro qual era o interior do estado. Mas isso não é mais um costume, que deve ter alguma coisa remanescente por aí. Mas, enfim, então tinha essa preocupação de um grande cortejo fúnebre, o cemitério, ele fica de frente para a catedral. Você vê aquela rua, a rua Castro e Silva, ela vai do cemitério até a igreja. Aliás, eu acho que isso é comum, inclusive eu estou me lembrando aqui, no meu interior também é assim, você sai da igreja, tem uma reta, já é o cemitério. Exato. Acho que talvez... Exatamente, se fazia o velório na igreja, então saía de lá num cortejo fúnebre até o cemitério. E aquela para não ter nada que atrapalhe uma reta só, né? Tinha toda aquela pompa e tal, para mostrar as flores que eram carregadas, os carros. E, enfim, e aquela rua era chamada de Rua das Flores, exatamente por isso, porque as pessoas levavam as flores acompanhando o morto até a igreja. Certo. Então, no Egito tinha essa questão do status, meio biográfico, mas na Grécia e na Roma era diferente. Na Grécia Antiga já tinha um tom mais literário. Muitas vezes eram textos ricos, comoventes, às vezes vinham em forma de poesia, alguns também prosa, mas eram coisas que te elevavam, você lia, era uma coisa bonita, né? Já em Roma, não, Roma já era algo mais, em geral, eles colocavam só o nome da pessoa e fatos, alguns fatos que marcaram a existência daquela pessoa no mundo, né? Entendi. E hoje, Sérgio, assim, o que é que significa os epitáfios para as pessoas, né? Como é que você pode... Esse, na verdade, foi a base do meu trabalho, porque, eu como estudante de comunicação, eu queria ver o que era isso, né? E a base era exatamente essa, uma comunicação, de mostrar quem foi aquela pessoa durante a vida, né? E tem muito disso, até essas coisas, essas características que a gente vê, que a gente falou aqui sobre os epitáfios lá do Egito Antigo, a gente ainda vê hoje, tipo, filho de fulano de tal, né? De fulano Sim. Tal. É engraçado isso, até tem o Game of Thrones, né? Que é um grande sucesso aí. A Daenerys, quando ela chega num novo povo, aí as pessoas apresentam a Daenerys com um texto que poderia perfeitamente ser um epitáfio, né? Eles falam lá. Leia o texto que eu vou colocar um efeito na sua voz, vai ficar bem legal. Pois vamos lá. Daenerys Targaryen, filha da tormenta, anã queimada, mãe de dragões, rainha de Meereen, rainha dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, quebradora de correntes, protetora dos 7 reinos, Khaleesi Dothraki, a primeira de seu nome, descendente da casa Targaryen. Isso é um perfeito epitáfio, porque você vê que é um texto preocupado em dizer quem é aquela pessoa, como e a importância que ela tem, com toda a pompa das palavras, e sempre se referindo à ascendência e a títulos, né? Para mostrar quão importante aquela pessoa é. No caso, porque ela chega lá e ainda está viva, né? Mas assim, isso por um epitáfio seria para mostrar a importância que a pessoa teve, né?
Então, assim na vida como na morte, né? Assim, tipo, tanto o poder que ela teve na vida, isso tem que ser perpetuado. Se eternizado de alguma forma e eternizado ali naquele epitáfio. Aliás, isso tem a ver com isso e o cemitério de São João Batista, as principais palavras que tinham lá tem a ver com o título da tua monografia, né? É porque uma expressão muito comum que eu vi nos epitáfios, muitos deles falavam sobre a pessoa e terminavam com a expressão "e morredouras saudades". Eu amei essa palavra, morredoras. Morredoras é muito bom. E morredoras é o que não morre. Exato. E é uma palavra que a gente não usa muito, eu resolvi colocar como título do trabalho, aí, Morredoras Memórias, a vida e a morte no cemitério de São João Batista. Aprenda essa palavra aí, ó, morredoras. Né? Se for usar... Vamos desenterrar essa palavra. Vamos desenterrar essa palavra. Cara, esse episódio ele é assim, muito bom pra trocadilhos. Acho que a gente tá, inclusive, usando pouco. Sérgio, como é que é a relação com a morte no Ceará? Né? As pessoas no Ceará, né? Os rituais de preparação do morto, isso está muito pontuado no teu trabalho. Exato. Como eu estudei o cemitério de São João Batista, e eu estudei basicamente os primeiros epitáfios, aqueles que estão ali na frente, eu falo os primeiros são centenas. São centenas. Sim, as pessoas morrem direto. E assim, são características que já não são mais hoje, no dia atual, aqui 2018, já não são mais tão comuns, né? Porque hoje você vê as pessoas, isso é uma tendência mundial, né? As pessoas têm túmulos iguais, né? Assim, os novos cemitérios são túmulos todos padronizados e são simples, né? Não tem, até porque é uma compreensão hoje maior de que somos todos iguais, somos todos pequenos perante Deus. Mas naquela época não tinha isso, né? Tinha a coisa de eu tenho que mostrar o meu poder, eu tenho que mostrar que foi muito importante. Então tinha aqui na sociedade cearense, no mundo, né? Em geral, essa coisa de mostrar toda a pompa. Então, em Fortaleza tem até um caso, eu não sei se tu sabe aquela expressão, gato pingado? Sim. A gente fala muito de onde surgiu, demais. né? Eu descobri nas minhas Gato pingado é quando, por exemplo, você chega num lugar, você marcou com uma pessoa, vai ser legal, chega lá. Não, tinha 3 gatos pingados, pra dizer que tinha poucas pessoas. Exato. A expressão que a gente Exato. usa, E eu né? lá no cemitério, eu estava na biblioteca pública fazendo pesquisas e eu encontrei um texto super antigo que explicava o que eram os gatos pingados. Os gatos pingados eram as pessoas que iam carregar eram pagas para carregar o defunto, o caixão. E eram pessoas pobres, simples, e muitas vezes eles tomavam cachaça antes de ir fazer isso, tomavam pinga, então eles iam pingados para lá. Então, muitas vezes eles iam bêbados e já tem casos relatados de eles derrubarem, tinha toda aquela pompa e tal, e de repente os bêbados caíam e derrubavam Foi aí onde surgiu essa expressão. O caixão e tal, e daí surgiu a expressão dos gatos pingados, os caras que iam carregar e cheio das canas. Beleza. Na Inglaterra, só uma coisa interessante, eu vou me lembrar aqui o nome do filme, ganhou até Oscar, o irmão do Ben Affleck ganhou Oscar, melhor ator por esse filme. Já eu sei qual By the Sea. Eu não sei o que, eu lembro o nome em inglês, não sei o que, By the Sea. Manchester by the Sea. Manchester by the Sea, Manchester à beira-mar. À beira-mar, exato. Exatamente, que mostra um costume na Inglaterra que é interessante. Não sei se é interessante, mas assim, lá é assim, você morre e você é enterrado vários tempos depois, às vezes meses. Porque não tem lugar onde você ser enterrado. Aqui não, aqui no máximo no dia seguinte. Exato. Né? Isso é cultural. Curioso isso, porque a minha primeira viagem internacional eu tinha ido para a Suécia, através de um projeto que eu fazia, a gente olhando a gente viu os jornais, estavam convite para o enterro, e a pessoa tinha morrido, sei lá, mais de um mês. Eu não sei como é que a pessoa morreu mais de um mês, eles vão enterrar eles agora. Mas aqui não, aqui a gente já enterra logo. Não, e tem a festinha, não, a festinha, tem um encontro, as pessoas bebem, né? Assim, exato. É diferente, né? O velório é diferente, né? A cultura do velório. Exato, mas a gente não sabe lidar com isso, né? A gente não sabe, verdade, ainda mais, é uma coisa que a relação da gente com a morte, ela foi
ela modificou muito, né? Como você falou até no início, antes tinha a ideia de que haveria uma ressurreição coletiva, então todo mundo levantaria quando Deus voltasse, Jesus voltasse, todo mundo levantaria e enfim, viveriam novamente na Terra. E aí, então, depois, as pessoas começaram a ver que, entender que a salvação tinha que ser individual. Então, não era todo mundo que ia ser salvo. Então, começou a individualizar mais isso, aí começou a ter uma preocupação mais com a sua morte, de o que é que eu vou fazer na vida para ter uma boa morte. E, enfim, aí a nossa relação foi modificando e a chegar ao ponto que, assim, na Idade Média as pessoas se preparavam para a morte, elas adoeciam. Como a medicina não era algo muito avançado, elas tinham uma doença mais séria, elas já sabiam que iam morrer. Então elas já se preparavam para aquela morte. As pessoas a família se despedia, já era todo um processo de despedida daquela pessoa. Sim. Hoje não, hoje a morte ela é negada a toda maneira. Ninguém aceita a morte. Então assim, enquanto houver chance de possível cura da doença que você tenha, você vai estar tentando, você vai estar no hospital. Então, assim, aquela morte que acontecia na cama, com a família reunida, isso não acontece mais. Hoje ela acontece no hospital. E, assim, a todo momento a pessoa lutando contra ela. Eu até tenho ouvido... A gente não aceita, porque a gente sempre acha que alguma coisa é possível fazer. Eu até tenho ouvido relatos recentes, não são muitos, né? Mas, assim, pessoas, às vezes conhecido, de pessoas mais velhas, às vezes avós, bisavós, que estavam doentes e que tomaram a decisão, ou a família tomou a decisão de levar para casa e fazer aquela despedida. Isso é meio como se fazia antes. Exato, né? Exato. A morte, ela ficou... A sociedade, ela começou a tratar a morte como algo não natural. E higienizou demais. Então, você tá distante, você não aceita que a morte venha. E quando ela vem, a gente terceiriza todo o trabalho, né? Existem as empresas para resolver toda essa questão para você. E até seguro, né? Tem seguro, então assim, você... Que para nós é uma coisa natural, assim, eu acho que não é tão processo, novo. Né? A gente foge dessa ideia da morte, então... Tem alguma coisa na tua monografia sobre fotografia de mortos, fotografia de pessoas que morreram? Então deixa pra lá. Voltando aqui. Fala aí alguns epitáfios interessantes, vou tirar essa parte. Fala aí alguns epitáfios, voltando. Fala aí alguns epitáfios interessantes do cemitério São Batista. Né? Nossa, são vários. Tem coisas muito interessantes que eu percebi. Lá na frente, nos primeiros epitáfios, você vê muito epitáfio de criança. Isso me chamou a atenção, por que tem tanta criança, né? Mas é porque no começo, meados do século passado, as crianças morriam muito assim, a mortalidade infantil era muito alta. Sim. Questão de não tinha muita vacina. Exato. E aí, então, assim, por isso que existia tanta criança ali. E as crianças, os epitáfios das crianças, sempre tem uma referência ao anjinho, ao anjo Gabriel, ao anjo João, ao anjo André, ao anjo Sérgio, porque as crianças eram tratadas, quando uma criança morre, existe essa crença de que ela vira um anjo. Então, isso é bem religioso, né? Exato, assim, isso é bem religioso. Era até outro ponto que eu ia tocar, tu já pode até... E o curioso é que eu percebi também que não tinham os nomes, os sobrenomes das pessoas. Era só o nome próprio dela. Porque aquela época, assim, as crianças elas não tinham ainda direitos civis. Na legislação daquela época, crianças não tinham direitos civis. Então, assim, o sobrenome era aquilo que mostra que você é um cidadão, que mostra... e também que mostra o seu nome, o seu sobrenome vai mostrar a sua estipe, o seu... de que família você vem. E como as crianças, a vida social delas está ligada basicamente à família, ela ainda não tinha necessidade de estar divulgando o seu sobrenome para a sociedade, porque ela ainda não tinha sido apresentada à sociedade, né? As festas de 15 anos como uma apresentação. A criança, que era uma criança, agora ela já não é mais uma criança, está aqui sendo apresentada à sociedade. Então aí, pronto, agora já tem um sobrenome. Então, tinha muito isso dessas crianças e isso me chamou a atenção. Agora, sabe, o mais bonito de todos que eu vi é o mais simples também. Um dos mais simples, eu achei incrível. E era assim, André, o epitáfio era só isso. A vida
depois a morte, depois a vida. Eu achei lindo. Olha aí. Né? Não, e lógico, isso é bem religioso também, né? Mas assim, me chamou muita atenção. Agora, o mais curioso de todos, entre os que eu vi, tinha um, André, que era em formato de quadrinho, de história em quadrinho. Legal. Eu achei muito curioso, porque era assim... Um nerd, temos a morte de um nerd. Porque tinha lá o túmulo, e aí um túmulo, enfim, quadrado, então tinha 4 faces, e cada uma das faces tinha um texto. Então, na frente tinha Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. 3 pontos. Ele repete o final e coloca 3 pontos. Para dar a ideia de que aquilo ali, eles iam falar sobre o momento da morte da pessoa. Então, você olhava para o lado direito, aí tinha: mamãe, você cria a minha filhinha? Aí você ia para o outro lado. Aí ela chega para... É como se ela estivesse falando para o padre. Ela: Padre Lumese, a que horas eu morro? E aí no outro lado tinha: querido, não chores. Que talvez, não sei, talvez fosse ela falando para o marido, não sei, provável, né, por chamar de querido. Então é como se fosse uma historinha, né, dividida em 4 partes. Mas tinha diagramação, assim, de quadrinhos? Não tinha diagramação de quadrinhos. Olha, fica a dica aí pros nerds. Não tinha formato de quadrinho, Faça não. seu epitáfio. Tinha aquele formato bem tradicional mesmo, enfim, romântico, mas... Eu falo de quadrinhos porque estavam em fases diferentes e eram falas, direcionadas, né, a pessoas diferentes. E era muito interessante porque ela estava representando aquele momento da morte. Era como se fosse naquele dia, naquela hora que ela estava morrendo, aquele fato aconteceu, aquela fala aconteceu e aquela fala foi perpetuada, eternizada ali no epitáfio. Tem outro que você queira citar? Outro epitáfio? Enfim, são vários, né? Esses dois que eu falei são os que mais chamaram a minha atenção mesmo. Enfim, aí as pessoas que estiverem interessadas em conhecer, elas olham lá no... Exatamente. Faz o download aí que vai estar disponível. Você que entrou aí depois que eu falei. Vai estar disponível esse trabalho do Sérgio muito legal sobre epitáfios do cemitério São Batista, embora seja localizado, seja de um lugar, mas, pô, tem coisas universais lá. Em termos de estudo, fala um pouco de história, é bem legal. Mais alguma coisa, Sérgio? Alguma história do Seu Souza que você tenha lembrado aí? Não, nossa, o Seu Souza. O Seu Souza, ele é uma pessoa, né, gente, ele morreu faz alguns anos já, me informaram isso, porque eu acabei que me tornei amigo dele, ele começou a me procurar muito, né, porque quando ele me contou a história dele, eu escrevi um texto, eu escrevi para o jornal, e isso rendeu, assim, bastante, e muita gente procurou ele, TV procurou ele, as universidades para fazer entrevista. Por quê? Você pautou, né? A imprensa. Por quê? Porque essa figura era tão curiosa. Eu não falei naquela hora, mas assim, no epitáfio dele, assim, tinha foto e tinha aquele texto que eu falei, ao lado dele tinha 2 suásticas. Certo, símbolos do nazismo. Exatamente. E eu achei muito estranho. Eu perguntei por que existiam aquelas suásticas. Ele falou que ele era um admirador do nazismo. Que quando ele era criança, ele tinha conhecido um soldado alemão aqui. E esse soldado contou toda a história do Hitler, que era uma pessoa que veio de origem humilde, que conseguiu chegar ao topo e convenceu todas as pessoas daquelas ideias absurdas que ele tinha. Era estranho, mas ele dizia que ele não concordava com o fato de toda a matança que Hitler provocou, mas ele via na figura do Hitler algo que lembrava o pai dele, que era uma pessoa pobre e que tinha conseguido muita coisa. Ele tinha várias casas ali perto das ruas ali perto do cemitério, tem várias casas que pertenciam ao pai dele. Então ele tinha deixado um grande legado, então ele admirava como uma referência. E o curioso é que essa admiração dele acabou sendo levada para os filhos que ele teve. Ele levou ao extremo. Ao extremo. Por exemplo, o primeiro filho dele, ele chamou de Adolf Hitler Bastos Mitteri. Olha só, tem em Fortaleza circulando uma pessoa. Inclusive, eu tenho uma amiga que estudou com ele.
Olha aí. com Adolf Hitler. Nem imagino como esse Aí tem o Göring e o Himmler, ambos bastos Mitter, que eram figuras também do nazismo. E depois desses três, teve o João Evangelista Bastos Mitter, que eu não entendi porquê, né? Mas enfim... É a ovelha desgarrada nesse caso, né? Enfim, esse caso... Assim, ela era uma pessoa muito curiosa, muito... Chama atenção, né? Uma figura. E aí por isso que todo mundo começou a procurar ele. E ele ficava orgulhoso, ficava feliz, ligava pra mim, olha, agora eu vou aparecer na TV tal, olha, agora eu vou... Era muito curioso isso. Legal, Sérgio. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar de forma talvez até resumida, porque é um tema que pode se estender muito, mas foi legal conversar sobre epitáfios, né, que eles têm esse aspecto comunicacional da pessoa, seja religioso, seja de status, né, seja de uma questão mais literária ou de qualquer outra questão cultural do período e do lugar, né, e isso se reflete no mundo inteiro, inclusive aqui no Ceará, né, bem legal isso. Quer ler mais sobre esse tema? É o único trabalho publicado no Brasil sobre isso. Não é publicado, não. Ele nem foi publicado. Foi porque ele já está aqui, quando eles estiverem ouvindo, já vai estar aqui no nosso blog, no nosso SerifaCast. Então, baixa aí, faz o download, compartilha, né? A gente vai botar em PDF para você não mexer e depois distorcer, né? Mas tudo bem. E você, ouvinte, né? Você gostou desse episódio? Então demonstre o seu amor por nós, né? Demonstre o seu carinho por nós. Envie sua mensagem sobre epitáfios no nosso Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast, ou no nosso e-mail, serifacast@gmail.com. A gente está também em tribunadocceara.com.br/blogs/serifacast e ninguém morre enquanto vive no coração de alguém. Nossa. Com esta frase eu encerro. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Tchau!